Por que Hidan se tornou um dos membros mais temidos da Akatsuki? Porque encontrou no culto de Jashin não só uma religião, mas a justificativa para transformar dor em ritual. No budismo, Buda dizia que o sofrimento nasce do apego. Hidan, em vez de se libertar, se apegou ao sofrimento como fonte de fé. Sua imortalidade não era bênção, mas condenação, viver para sempre preso à dor e ao sangue que derramava. Por que Hidan buscava tanto prazer no sofrimento? Porque acreditava que a dor era o verdadeiro caminho da fé. No taoísmo, Lao Tse dizia que o sábio flui com a vida como a água, mas Hidan nadava contra a corrente, escolhendo a destruição como o único fluxo possível. Seu riso durante as batalhas era o riso de quem confundiu a dor com a iluminação. Por que sua técnica era tão assustadora? Porque ele transformava o corpo em templo e a batalha em ritual. O círculo de Jashin era mais do que uma técnica, era a representação do aprisionamento da alma. No estoicismo, a disciplina é o domínio sobre o corpo e a mente, mas Hidan entregou o corpo ao fanatismo, tornando-se escravo de sua própria fé. Por que Shikamaru foi capaz de derrotá-lo? Porque a mente supera a força bruta. Sun Tzu, em Arte da Guerra, dizia: conhecer o inimigo é metade da vitória. Shikamaru estudou cada padrão, cada passo de Hidan e transformou sua arrogância em armadilha. O que derrotou o imortal não foi poder, mas estratégia. Por que a imortalidade de Hidan era uma maldição? Porque viver sem limite é viver sem sentido. No Zen se ensina que a vida só tem valor porque é passageira. Hidan nunca iria saborear esse valor. Sua eternidade era feita de sangue, dor e solidão, sem evolução ou aprendizado. Porque ele era um contraste dentro da Akatsuki. Porque enquanto outros buscavam poder, vingança ou paz distorcida, Hidan buscava apenas matar. Seu fanatismo era tão absoluto que até seus companheiros, como o Kakuzu, o temiam. No Bushido, a honra é viver para proteger. Hidan viveu para destruir, e isso tornou o oposto de um guerreiro honrado. Por que Hidan odiava tanto Konoha? Porque via na vila a personificação de tudo que negava: disciplina, vínculos e ordem. Konoha representava o coletivo, enquanto Hidan cultuava apenas sua fé solitária. No confucionismo, a harmonia é o pilar da sociedade. Ele era o caos, incapaz de viver em qualquer ordem. Por que sua luta contra a Suma foi tão marcante? Porque não foi apenas a queda de um sensei, foi o início de uma dor que moldou Shikamaru. No budismo, cada perda pode ser vista como oportunidade de despertar. A morte de Asuma foi a chama que transformou Shikamaru em líder, enquanto Hidan continuava preso ao seu ciclo de ódio. Por que Hidan confiava tanto na sua fé? Porque acreditava que Jashin era a única verdade. Ele não buscava questionar, apenas obedecer. Mas Buda dizia: não acredite cegamente, questione tudo. Hidan nunca questionou. E foi esse fanatismo que o levou a cair na armadilha de Shikamaru. Porque ele ria diante da morte. Porque não via a morte como fim, mas como espetáculo. No taoísmo, a morte é só parte do ciclo, mas para Hidan era a prova de que sua fé era real. Seu riso era o riso da loucura, não de quem venceu a morte, mas de quem nunca entendeu a vida. Por que ele se diferenciava de outros imortais? Porque sua imortalidade não veio de técnica proibida, mas de fé fanática. Diferente de Orochimaru, que buscava a ciência e jutsu, Hidan buscava sacrifício e religião. Ambos eram escravos da imortalidade, mas de prisões diferentes. Por que Shikamaru enterrou Hidan em vez de destruí-lo? Porque compreendeu que a vitória não estava em matá-lo, mas em silenciar sua loucura. No estoicismo, a virtude é agir pelo bem maior. Shikamaru não matou por ódio, mas para proteger a vila e honrar a Suma. Sua decisão foi racional, enquanto Hidan vivia da irracionalidade. Por que a história de Hidan é trágica? Porque mostra o que acontece quando a fé deixa de ser luz e se torna escuridão. A religião de Jashin poderia ser apenas metáfora, mas Hidan fez dela prisão. No confucionismo, a fé deve guiar para a harmonia. Ele usou a fé para justificar violência. Por que Hidan não evoluiu? Porque recusou o aprendizado. Diferente de outros vilões que mudaram, ele permaneceu no mesmo ponto. No Bushido, a vida do guerreiro é feita de disciplina e crescimento. Hidan escolheu a estagnação, vivendo sempre o mesmo ritual sem fim. Por que seu personagem ainda gera impacto até hoje? Porque ele toca em um medo humano universal. E se a morte não existisse? O que faríamos com a eternidade? Hidan mostra o lado sombra dessa pergunta. Viver sem fim, mas sem propósito, é pior do que morrer.
Porque ele foi um dos maiores desafios de Shikamaru. Porque não bastava derrotá-lo fisicamente, era preciso derrotar sua fé. Sun Tzu dizia: a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Shikamaru fez isso ao prender Hidan não apenas no chão, mas em sua própria arrogância. A batalha foi metáfora da vitória da razão sobre o fanatismo. Por que Hidan ainda é relevante para a filosofia da obra? Porque ele representa o extremo da recusa em mudar. Em Naruto, todos os vilões têm nuances. Hidan não. Ele é o reflexo do que acontece quando a rigidez absoluta domina. Lao Tse dizia: nada é mais frágil que o rígido, e ele provou isso. Por que devemos lembrar da história de Hidan? Porque sua jornada é aviso. No budismo, no taoísmo, no estoicismo e até na arte da guerra, a lição é clara. Viver sem propósito é a verdadeira morte. Ele buscou a imortalidade, mas morreu no esquecimento. Por que Hidan se entregava tanto ao fanatismo? Porque o fanatismo lhe dava identidade. Ele não era apenas um ninja, era o sacerdote de Jashin. No budismo, Buda dizia que o caminho do meio é a verdadeira sabedoria. Hidan nunca soube o que era equilíbrio, escolheu viver no extremo. E nos extremos, a alma sempre se despedaça. Por que sua luta contra Asuma foi tão dolorosa para a Vila da Folha? Porque não foi apenas a morte de um sensei, foi a prova de que até a fé pode ser distorcida em arma. No confucionismo, a fé e o respeito aos mestres mantêm a ordem. Hidan destruiu isso, deixando um vazio que só se preencheu quando Shikamaru se ergueu como novo líder. Por que Hidan não tinha medo de nada? Porque acreditava ser invencível. Mas, como disse Sun Tzu, o inimigo que se julga invencível já está derrotado. Sua confiança cega foi a brecha que Shikamaru usou. Não ter medo não é virtude, quando nasce apenas da ignorância. Por que ele se uniu a Kakuzu? Porque ambos eram monstros que se completavam. Kakuzu buscava dinheiro, Hidan buscava sangue. No taoísmo, fala-se do yin e yang, mas aqui o equilíbrio foi distorcido. Não era harmonia, era destruição. A dupla simbolizava a união da ganância com o fanatismo. Por que Hidan nunca se arrependeu de nada? Porque acreditava que tudo era vontade de Jashin. No Bushido, a honra exige assumir responsabilidade pelos próprios atos. Hidan nunca assumiu nada, sempre culpava sua fé. Esse é o maior erro de um guerreiro, esconder-se atrás de desculpas. Por que sua prisão final foi tão simbólica? Porque Shikamaru enterrou vivo, deixando-o gritar para sempre no vazio. No Zen, se ensina que o silêncio é a maior resposta. Hidan foi silenciado não pela morte, mas pela eternidade da própria impotência, um castigo pior que qualquer fim. Por que Hidan é lembrado até hoje pelos fãs? Porque ele foi um vilão diferente, não tinha redenção, não tinha dúvidas, não tinha camadas escondidas. Era apenas a escuridão nua, e paradoxalmente é isso que o torna inesquecível. Na filosofia estoica, se diz que o vício absoluto é a face mais clara da ruína. Hidan foi a ruína encarnada. Por que Hidan nos ensina tanto, mesmo sendo um vilão menor na obra? Porque ele mostra o limite da fé cega, o perigo da arrogância e a solidão da imortalidade sem propósito. Ele não viveu como um herói, nem como um sábio. Viveu como aviso. Somos a mentalidade geek. E o que aprendemos hoje é que o verdadeiro sentido da vida não está em viver para sempre, mas sim em viver de forma que faça valer cada instante. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso.